Vamos lá, fala do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco venceu por 1-0 a Academia Puerto Cabello da Venezuela com gol do Verratti de cabeça. No finalzinho da primeira etapa, o cruzamento do Benjamin Garré, que nem foi um bom cruzamento, né? Mas o Verratti achou a cabeçada e fez o gol. Depois o Verratti botou a bola na barriga, enfim. Vai ser papai o Pablo Verratti. E mostrou ontem, né, nessa vitória por 1-0 sobre a equipe venezuelana. Antes da gente seguir repercutindo, vamos ouvir o Fábio Carilli falando sobre a atuação e sobre a postura do torcedor no meio desse ambiente conturbado que o Vasco tem vivido. A gente não fez, mas muito feliz pelos 3 pontos. Né, esperar a rodada terminar amanhã da nossa chave para que a gente vê se a gente continua líder da competição ou não, mas uma vitória importante dentro de casa. Sobre o torcedor, o Vasco precisa muito do torcedor. O Vasco, né? Então eu vejo que quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa pro campo e a gente começa a acelerar e não tá ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando, tá? Não está ajudando. Depois do jogo vem, me xinga, acabou o jogo, mas durante o jogo isso está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada. Então tá aí o Fábio Carilli, que inclusive na hora do gol, o Verratti fez questão de chamar todo o grupo de ir abraçar o Carilli. Então o Verratti chamou todo mundo para ir abraçar o técnico depois do gol, que acabou sendo o gol da vitória ontem em São Januário. Vasco 4 pontos, líder do grupo G. Hoje ainda tem Lanús e Melgar, que se enfrentam ainda, 9h30 da noite. Se for empate, por exemplo, o Vasco segue líder. Se o Lanús vencer por 1-0 também, o Vasco segue líder, mas vai depender, né? Depois do resultado a gente vê como é que fica a tabela do grupo G da Sul-Americana. Agora o Vasco volta as atenções pro Brasileirão, sábado, 9 da noite, Sport, pela terceira rodada. Depois Ceará fora de casa no meio de semana que vem. E aí dia 19 pega o Flamengo no Maracanã. E aí volta a campo na Sula, dia 22 apenas, contra o Lanús em São Januário. Então... Tá certo, Breno. Cara, acho que já tá na hora do Carilli parar de querer pautar o comportamento do torcedor. Tá chato já, né? E se fosse o primeiro clube de torcida que ele comanda, eu até tentaria entender. Mas ele já treinou o Corinthians, por exemplo. Santos, então, assim, Atlético Paranaense. Santos, né? Enfim. Mas eu digo Corinthians porque, em termos de torcida, né? Então não é a primeira vez que ele comanda um clube grande, não é a primeira vez que ele comanda um clube de torcida de massa. Então, assim, me surpreende um pouquinho esse questionamento dele com o comportamento da torcida, viu, Gabriel? Eu também tô achando um repetitivo e me parece que o Carilli já entendeu que tá na alça de mira e tá assim, meio que indo pro confronto. Aconteceu a mesma coisa domingo, olha como você entender como se posicionar é importante. Domingo, o Renato Gaúcho fez algo parecido após o jogo do Fluminense, porque a galera vaiou o Martinelli. Só que assim, você compara as duas entrevistas e você vê como um consegue manejar muito melhor as palavras do que o outro. Sem contar a questão do lastro, né? De ter as costas mais largas pra conseguir ter esse tipo de confronto. Coisa que o Renato tem, o Carilli obviamente não tem. O Carilli, ele assim, precisa admitir que o time dele não tá rendendo melhor. Eu acho que esse seria um primeiro ponto. E pra coletiva admitir. E eu acho que um segundo ponto é o Carilli entender que essa, infelizmente, é a realidade de um clube grande que passa por um momento que já dura muitos anos e é um momento ruim. E esse momento ruim gera numa implicância da torcida. Azevedo, qual é o time aí multicampeão nos últimos anos? Palmeiras? Flamengo? O Flamengo ano passado passou por uma instabilidade, a galera pegava no pé do Tite até que ele foi demitido. Isso é qualquer clube grande, isso me espanta exatamente, sabe? Será que é desconhecimento do Carilli? Não é. O Palmeiras passou um ano sem ganhar um título mais importante ano passado e a galera já contesta o Abel, que é o cara que ganhou tudo. E não é o cara que ganhou tudo, ele ganhou tudo 2 vezes. Ele ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou um monte de Campeonato Paulista. Passou por um momento de maior instabilidade, a cobrança vem. Não vai ser com o Carilli que vai ser diferente, pô. E é óbvio que a vaia ao longo do jogo, ela não ajuda, ninguém duvida disso. Mas é a realidade, acabou. Eu acho que todas as torcidas do Brasil fazem esse desafio, achar uma torcida que não é impaciente em momentos como esse. Não é exclusividade da torcida do Vasco. Não adianta o Carilli ficar dando palestra na entrevista coletiva tentando moldar o comportamento do torcedor. Se o time dele jogar bem, tiver o melhor rendimento, ótimo. Quando jogar mal, a torcida vai ter uma paciência maior.
Mas a realidade do Vasco tem sido jogar mal. A realidade do Vasco tem sido um futebol bem reduzido, bem minúsculo. Verdade. E aí a galera fica chateada mesmo. Pô, parece não ser, cara. Eu já tenho falado sobre isso. Acho que o Carille vai cair a qualquer momento, mas parece que até ele já entendeu isso. E tá partindo pra um confronto que não ajuda em nada. Até porque, assim, o principal ponto que pesa contra uma demissão do Carille é a multa rescisória, que teria que pagar, né? Seria mais uma dívida a ser feita. Eu sei que a gente já discutiu isso aqui algumas vezes nos últimos dias, né? O Carille chegou contestado, então, desde que ele chegou, já havia essa pressão pro trabalho dele e vai seguir acontecendo. Eu acho que isso aí não vai deixar de acontecer, não. Agora, a vitória de ontem dá uma certa tranquilidade, sim, né? Pelo menos momentânea. Né, o Carille ontem foi até bem enfático nisso aí, o Léo Jardim também falou disso à beira do gramado. Então, assim, são pontos a serem observados para saber como é que vai ser a reação da própria torcida e também, a partir daí, se vai ter resposta dentro de campo. Até porque a sequência que vem pela frente é a seguinte, né? 3 jogos de Campeonato Brasileiro antes do Vasco voltar as atenções para, novamente, a Copa Sul-Americana. Vai ter no sábado o Sport em casa, jogo em São Januário à noite, sábado 9 da noite. Depois, no meio de semana que vem, o adversário é o Ceará, fora de casa, no Castelão. E aí no outro sábado, no outro fim de semana, no Maracanã, pegando o Flamengo, né, com o mando do Vasco. E aí recebe o Lanús pela Copa Sul-Americana. Então, assim, nos próximos 4 jogos, são 3 em casa. Tudo bem que o contra o Flamengo é no Maracanã, vai ser meio a meio, é uma espécie de campo neutro. Mas é uma sequência pesada, Sport em casa, Ceará fora e Flamengo no Maracanã, antes de voltar a jogar pela Sul-Americana contra o Lanús. Então o Vasco vai ter esses jogos aí, até depois também vai ter o Operário pela Copa do Brasil, e aí o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então é um período pesado, como eu tenho falado com esse termo, porque são jogos que não tem intervalo. Jogos meio de semana e final de semana, até o Mundial no início do mês de junho. E até lá, vamos ver se o Fábio Carille vai conseguir pelo menos amenizar um pouco essa pressão, né? A vitória de ontem ameniza isso, até internamente. A gente lembra, domingo teve reunião para saber se o Carille continuaria ou não. Ele continua, mas é claro que isso preocupa também a torcida do Vasco, nessa situação interna que a equipe vive. Ontem, assistindo a entrevista pós-jogo do Léo Jardim, ele disse: é a primeira vez que eu vejo um time ganhar um jogo e sair vaiado. Não é a primeira vez que isso acontece no futebol. Bem-vindo ao não clube será grande. a última, né? Bem-vindo a um clube grande. Pois é. Clube grande tem pressão, o torcedor se incomoda se o time não estiver jogando da maneira como ele quer. Eu até acho que atrapalha, sim. Não vou negar, não, atrapalha. Você tá jogando, tá ganhando o jogo e os caras estão te vaiando, você tá olhando na arquibancada, ao invés dela te apoiar, ela tá vaiando. Mas você precisa entender o contexto, né? O torcedor sai de casa numa terça-feira à noite, paga um ingresso caro, ele entende que ali vai ser uma diversão pra ele, uma distração, e ele vai lá e se irrita. Pedir paciência pro cara que viu as últimas 3 Libertadores serem vencidas por 3 times do Rio de Janeiro. É. E aí ele vê o time dele passando sufoco contra o Puerto Cabello. O torcedor não vai ficar satisfeito, né? Eu entendo, atrapalha sim, não vou negar não. O Carille tá certo, o Léo Jardim tá certo, atrapalha. Mas eu não vou aqui condenar a atitude de um torcedor que tá magoado, machucado, tá de saco cheio, tá irritado. Ontem, o Vasco até fez uma boa partida no primeiro tempo. Era obrigação, né? Quando você pega um adversário tão fraco assim, você tem que fazer uma boa partida. Perdeu muitas chances, parou muito no Romero, goleiro do Puerto Cabello, fez ótimas defesas, principalmente em lance envolvendo o Felipe Coutinho, né? Tem uma cabeçada do Felipe Coutinho, que a bola quica, ele vai lá e tira. Só que aconteceu o mesmo problema de sempre. No segundo tempo, o Vasco acabou. O Vasco parecia que não tinha mais condições físicas de jogar. Lembrando que o time inteiro foi poupado no sábado contra o Corinthians. A maior parte desses jogadores, Garré, Coutinho, vários outros, né? Hugo Moura até entrou depois, mas a maior parte desses jogadores não atuaram. Maurício Lemos, ninguém jogou sábado. O último jogo tinha sido na semana passada, na quarta-feira contra o Melgar. Esses caras no segundo tempo não tinham mais condições físicas. E aí, óbvio, tem a questão do Carille ter demorado pra mexer, o time não consegue se ajustar, não parece ser um trabalho com muito futuro. Mas olha pro banco do Vasco. Como é que você vai trazer fôlego se você não tem aquele jogador que faz o famoso trabalho sujo? O que é o trabalho sujo? É você puxar um contra-ataque, mas você ter fôlego suficiente pra voltar e conseguir marcar quando o adversário tiver a bola. O Vasco não tem esse jogador. O único com essas características no elenco, Lloyd Augusto, entrou e foi uma decepção de novo. Não foi bem no jogo. Então, conforme os jogadores que administravam a posse de bola cansaram, os que entraram não deram sequência àquele bom jogo do Vasco. E, consequentemente, o Vasco não conseguiu sustentar a posse e foi pressionado por um adversário limitadíssimo como é o Puerto Cabello. O torcedor ficou irritado, começou a expor a sua indignação
Eu acho até que ficou tudo concentrado no Carille, porque ele é o treinador. E, obviamente, ele vai sofrer as críticas. Mas é um problema que vem desde a montagem do elenco. Ele fica sem opções. Embora ele mesmo tenha dito na entrevista que não precisa mais de reforços. Então, se ele não precisa mais de reforço, o torcedor tem o direito de cobrar ele. Porque, pô, se você não precisa mais de reforço, você não consegue sustentar uma vitória contra o Puerto Cabello? Enfim. Eu acho assim que ele poderia ser mais inteligente na hora de responder essa pergunta. Não expor o grupo, mas ainda falar que ele pode, que seriam interessantes novas peças para ter mais opções. Ele pode ser um pouquinho mais inteligente na hora dessa resposta, porque aí ele chama essa responsabilidade. Foram basicamente 2 semanas livres para ele treinar, testar opções e ter variações. E ele não apresentou nada diferente do que o Vasco apresentou no Campeonato Carioca. E aí reside também parte da insatisfação da torcida do Vasco.